Bom dia! Na aula de hoje, faremos a correção dos exercícios da aula passada que diz o seguinte. Questão 1. Calcule o módulo da capacitância de um capacitor de pecas paralelas de 0,005 metros quadrados. 0,005 metros quadrados. Tu vai andar 1, 2, 3. Vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. O E, que é o coeficiente de permissividade do dielétrico, segundo a questão, vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Espaçada em meio milímetro. Meio milímetro, tu pode fazer o seguinte, 0,5, que é o valor, não é? Quando você quer milímetros para metros, basta pegar esse número, isso aqui é milímetros, deixa eu até botar aqui direitinho, tá, gente? Em metros, tu basta pegar o valor, que é 0,5, vezes quem? A potência de 10. 10 elevado a menos 3. Lembra-se, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, por último, milímetro. Tu tem que andar 1, 2, 3. De milímetro para metros, então você vai andar 10 elevado a menos 3. Basta repetir o número e acrescentar quem? 10 elevado a menos 3. Aí você vai ter o valor em metros. Como você quer a capacitância, dado a permissividade do dielétrico, a fórmula é capacitância igual a E vezes a área dividido pela distância. Então, o que é a capacitância? É E, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área, 5 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela distância, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 com 10 elevado a menos 3 você elimina. 8,85 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 5, 44,25 vezes 10 elevado a menos 12. Dividido por quanto? 0,5. 44,25 dividido por 0,25 vai dar 88,5. Como não tem ninguém para dividir, repetir 10 elevado a menos 12, farad. Agora aqui na questão 2 fala assim. Em alguns teclados de computador, cada tecla contém uma pequena peca metálica que funciona como uma das pecas metálicas de um capacitor com ar. Quando pressionamos a tecla, a distância entre as pecas diminui e a capacitância aumenta. Um circuito eletrônico detecta a variação da capacitância e, portanto, detecta também o movimento da tecla pressionada. Em um teclado particular, a área de cada peca metálica é igual a 42 mm² e a distância entre as pecas igual a 0,7 mm antes de a tecla ser pressionada. Letra A. Calcule a capacitância antes de a tecla ser pressionada. B. Se o circuito eletrônico pode detectar uma variação de capacitância de 0,25 picofarad, qual é a distância mínima em que a tecla deve ser pressionada para que o circuito eletrônico possa detectar a compressão da tecla? Bem, primeira coisa que a gente sabe, que a área, a peca metálica tem uma área de quanto? 42 mm². Milímetros quadrados para metros, aí a gente tem que se lembrar, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Cada vez que você deslocar a vírgula, você anda 2 vezes com a casa decimal. Então, tu anda 2, 4, 6. Se você vai andar, então, 6 casas, você pode pegar o número, que é o número 42, vezes 10 elevado a quanto? A menos 6 metros quadrados. A distância mais de 0,7 milímetros, 0,7 milímetros vai dar 0,007 metros. Botando notação científica, 1, 2, 3, 4. 7 vezes 10 elevado a menos 4 metros. O coeficiente de permissividade no ar ou no vácuo, a gente considera sendo o mesmo, que é de 8,85
vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Na letra A, ele me pede, calcule a capacitância antes da tecla ser pressionada. A capacitância antes é, aqui é o E, vezes a área dividido por quem? Por D. É o coeficiente de permissividade do material, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área, 42 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância. Quanto vale a distância? 7 vezes 10 elevado a menos 4. 8,85 vezes 42, 371,7. Como aqui as bases são iguais, o que você faz? Repete a base, somos expoentes. Menos 12 com menos 6, menos 18. Vou pegar agora 371,7 dividido por quanto? Por 7, que vai dar quanto? 53,1. Divisão de potências de mesma base. Repetir a base, quem é a base? O 10. Peguei o expoente que está em cima, que é menos 18, menos quem está embaixo, que é menos 4. Menos com menos, mais. Então, a capacitância antes da tecla ser pressionada vale 53,1 vezes 10 elevado a menos 14 farad. Na B, se o circuito eletrônico pode detectar uma variação de capacitância de 0,25 picofarad, qual é a distância mínima em que a tecla deve ser pressionada para que o circuito eletrônico possa detectar a compressão da tecla? Ou seja, a capacitância final é a capacitância anterior, que é essa daqui, mais a capacitância 1, a capacitância ali do acionamento, que vale 0,25 picofarad, que vale 0,25 vezes 10 elevado a menos 12 farad. Então, capacitância final, 53,1 vezes 10 elevado a menos 4, mais 0,25 vezes 10 elevado a menos 12. Como essa potência é diferente dessa, o que eu resolvi fazer aqui? Andei uma, duas casas, da direita para a esquerda e aumentei duas casas aqui no expoente. Achando o valor 0,531 vezes 10 elevado a menos 12. Como agora as potências são iguais, eu posso somar os números. 0,531 mais 0,25, 0,781 vezes 10 elevado a menos 12 farad. Quem é a capacitância? Só que ele me pede aí o quê? Olha lá. Se o circuito eletrônico pode detectar uma variação de capacitância naquele valor, qual é a distância mínima? Que é a distância mínima. Sei que a capacitância final é o E, que é o coeficiente, né, da permissividade ou do dielétrico, vezes a área dividida pela distância. Capacitância final, 0,781 vezes 10 elevado a menos 12, é igual ao E, que não muda, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área continua sendo a mesma. O material é o mesmo, a área é a mesma. 42 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância, que está variando a distância. Então, essa é a distância que a gente vai calcular. 0,781 vezes 10 elevado a menos 12 igual 8,85 vezes 42, 371,7. Multiplicação de potências de mesma base. Repetir a base, quem é a base? 10. E somei os expoentes. Menos 12 com menos 6, menos 18. Botei um de baixo, vamos ficar cruzado. 0,781 vezes 10 elevado a menos 12 vezes D. 0,781 vezes 10 elevado a menos 12D igual 1 vezes 371,7. 371,7 vezes 10 elevado a menos 18. Pega esse númerozinho que está aqui embaixo, joga aqui para baixo e vamos calcular o D.